Olá, meus amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas, amém? Estamos aqui com a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. E para nossa meditação eu quero trazer dois versículos que estão no texto de João, capítulo 12. Versículo 42 e 43, que nos diz assim: Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Amados, eu deixo para o começo desta mensagem uma pergunta para as nossas vidas. Será que nós não nos incorremos nesse grupo de pessoas que cremos em Jesus, sabemos quem Ele é, quem o enviou, mas não o confessamos? Como assim, pastor Nilo? Estou entendendo sua pergunta. Amados, toda vez que somos confrontados com mentiras, com inverdades, com posições, com questões, com situações, e conhecemos a verdade e negamos a verdade, nós nos colocamos como esse grupo de pessoas, de muitas pessoas que criam em Jesus, mas não confessavam. E isso é muito sério, sabe por quê, amados? Porque o Senhor Jesus falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então nós precisamos analisar nossa conduta diária, amados, diante daquilo que está sendo colocado diante de nós, daquilo que está sendo apresentado a nós, daquilo que está nos afrontando, daquilo que está realmente se impondo ou tentando se impor contra a nossa conduta cristã. Quando nós temos a oportunidade de conhecer a verdade e não a confessamos, o que é confessar? É reconhecê-la, é praticá-la, é vivê-la. E isso não fazemos, nós estamos negando o Senhor. A Bíblia diz aqui para mim e para você que muitos líderes, olha, presta atenção, aqui não eram pessoas comuns, simples. Aqui eram líderes, pessoas que estavam em liderança, creram em Jesus, mas não confessavam. Nós levamos o evangelho, nós apresentamos o evangelho a várias pessoas, a várias classes de pessoas. Eu acredito que, assim como eu, você também não perde a oportunidade e se dispõe a essa condição de estar pregando o evangelho, de estar falando do amor de Cristo àqueles que Deus tem colocado no seu caminho. Jesus, em 3 anos de ministério, trouxe o reino em Israel, o reino de Deus. Muitos líderes em várias sinagogas tiveram a oportunidade de ouvi-lo, de conhecê-lo e de confessá-lo, mas não fizeram isso. Isso continua acontecendo. Às vezes a gente prega o evangelho numa empresa, para empresários, funcionários. Às vezes a gente prega o evangelho para várias classes de pessoas. Elas sabem, reconhecem, mas não confessam. Por quê? Medo. Medo dos fariseus. Tem muito homem, generalizando homem e mulher, dentro da igreja, fariseus. Dentro da igreja vive todo o ritual de uma pessoa cristã dentro da igreja. Mas da porta para fora, no trabalho, em casa, na escola, na rua, na vizinhança, numa festa, numa reunião, diante dos fariseus, negam a Jesus.
Agente 007. Quantas pessoas que já passaram, estão passando pela tua vida que não sabem que você é cristã? Que você é uma pessoa que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que não nega, vivendo a verdade, dizendo a verdade, quando inverdades e adversidades vêm diante de você. A Bíblia diz que muitos líderes creram nele, muitos líderes. Mas olha só, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé. Você que me assiste nesta hora, neste tempo, você está vivendo isso, meu amado e minha amada? Você, tanto cristão como não cristão, que está me assistindo agora. Você crê em Jesus, mas não confessa sua fé nele? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, que se com nossa boca confessarmos e em nosso coração cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Nossa salvação vem pela fé. Quando eu reconheço Ele aqui dentro, mas não confesso a minha fé nele, por aquilo que eu sou confrontado com medo dos fariseus, eu estou negando. Isso é religiosidade também. Porque aí fora está cheio de pessoas assim. Porque a nossa fé em Cristo é viver nele. E com o exemplo dele, cristãos aqui na terra, que são os pequenos Cristos. Isto é viver o reino de Deus na terra como Jesus viveu, nesse tempo muito maior que nós temos recebido de Deus para vivermos do que Jesus viveu. Amados, os fins dos tempos estão aí, somos confrontados o tempo todo. Os fariseus estão nos observando para tentar nos acusar, para tentar nos intimidar. E aí? Qual tem sido a sua conduta? Qual tem sido a nossa conduta? Sabe aonde os maiores fariseus estão? Dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. E aí, você tem negado a sua fé? A Bíblia diz que eles não confessavam sua fé. Mas por que motivo eles não confessavam? Por qual motivo você não confessa? A Bíblia aqui nos relata qual o motivo que eles não confessavam. Talvez seja o mesmo seu. Ou você talvez tenha outros motivos. E que não justifica, amados. Porque se nós negamos a nossa fé em Cristo, no sentido de confessar diante dos homens, então somos também negados diante do Senhor, pelo Senhor Jesus. Aí ele diz assim, olha, com medo de serem expulsos da sinagoga. Sabe por quê, amados? Aqueles líderes queriam continuar dentro da sinagoga, sendo aplaudidos, sendo reconhecidos pelos homens, tendo a oportunidade de ensinar para os homens, de estar reunido com os homens, porque isso era status, isso era confirmação de posição. E eles tinham medo de confessar a fé, com medo dos fariseus. Talvez essa seja a sua realidade. E se essa é a sua realidade, Deus chama a sua atenção através desta mensagem, para que você remova isso da sua vida e da sua conduta, começando lá de dentro, lá do seu coração. Porque se até aqui você tinha esse tipo de conduta, amado e amada, o céu não é garantido para você. Por mais que você dentro da igreja viva todo o momento da igreja, desde a hora que você entra no templo até o momento que você sai, louvor, adoração, dízimo, oferta, pregação, tudo. Mas do lado de fora, ou às vezes até mesmo dentro da igreja, você tem esse tipo de conduta, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Talvez você tenha vivido portas fechadas, porque você tem negado a fé. A Bíblia diz em Isaías, ou Jeremias, se não me falha a memória,
que o povo louva o Senhor de boca, mas o coração está distante. É muito fácil a nossa boca falar, eu conheço Jesus, eu reconheço Jesus, mas na hora de vivê-lo, aí é que é a situação estreita. A Bíblia diz, porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga, eles negavam a fé. Talvez você com medo de ser rejeitado por esse grupo que você faz parte. Amigos, família, parentes, funcionários, colegas de escola, colegas de trabalho. Esse grupo a qual você pertence. Medo de ser rejeitados por eles, de ser criticados por eles. Você tem negado a fé. Eles são fariseus? São. Estão aí te observando? Estão. Mas que resposta a sua vida tem dado às diferenças e divergências que têm surgido diante de você no meio desse grupo? Você tem confessado a sua fé em Cristo quando que você conhece a verdade e você a nega? Porque se isso acontece, meu amado e minha amada, olha só o que o versículo 43 diz para nós. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Eu não sei se você sabia. Eu não sei se você tinha ou tem consciência disto, do que essa palavra está dizendo para nós. Eles negavam a fé, com medo de ser expulsos da sinagoga, mas preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Quando acontece isso através da minha e da sua vida, nós estamos negando a aprovação de Deus. Amados, eu e você temos que ser aprovados por Deus e não pelos homens. Quando eu e você somos aprovados diante de Deus, Deus nos coloca em aprovação diante dos homens. Ele fala assim, olha, não temeis o que você tem que dizer, pois o Espírito Santo irá falar através de você. Irá falar na tua boca. Está lá no livro de Atos isso. E então, você está buscando a aprovação de quem? Você recorre à aprovação de quem? De Deus ou dos homens? Porque se é dos homens, você está rejeitando a aprovação de Deus. E se isso estava ou está acontecendo na tua vida, amados, está na hora de mudar a conduta. Jeremias 13, 26. O Senhor nos dá a oportunidade de nós mudarmos. Ele pede, ele fala, ele nos orienta para mudarmos a nossa conduta, para que o mal que ele intentou contra nós não nos sobrevenha. Então, meu amado e minha amada, Deus traz essa mensagem para mim e para você hoje com o intuito de nos abençoar, de nos beneficiar e nos exortar, prestando atenção em qual é a nossa conduta diante desses grupos em que nós fazemos parte dele, que nós pertencemos a ele ou que nós frequentamos ele. E aí? O que você tem a pensar, fazer, agir e reagir diante desta mensagem que vem diante de você? O Espírito Santo já falou por meio desta palavra. Só ao lermos, ela é muito clara, ela já nos chama atenção, mas o Senhor nos acrescentou mais algumas palavras através desta mensagem, deste vídeo, para nos despertarmos para a nossa conduta, que com certeza Ele não está se agradando. A Bíblia diz para nós não tomarmos o nome do Senhor nosso Deus em vão, amados. Quando, em aspas, declaramos o nome do Senhor nosso Deus, de Jesus Cristo, mas em alguns lugares que são propícios, onde nós não sofreremos pressões, não faz diferença para Deus se quando o mundo que nos tenta pressionar, que nos confronta com a nossa conduta e vida em Cristo Jesus, a negamos. Negamos a nossa fé, negamos a nossa vida cristã. Talvez você que está me assistindo agora se converteu recentemente.
como Nicodemos, você por uma necessidade, curiosidade, foi à igreja ou foi numa reunião cristã e ali ouviu a verdade, confessou, mas continuou sem viver o reino de Deus porque tinha medo dos homens. Talvez você está aí com a oportunidade de declarar o reino que agora tu conhece e serve, mas está com medo de ser rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, por quem quer que seja. Talvez na empresa que você trabalha, eles não gostam de cristão. Você já trabalha aí há muitos anos, já sabe que eles não gostam de cristão, mas você reconheceu Jesus em um momento, mas continua negando em todo instante diante deste grupo de pessoas. Esse grupo a qual você faz parte. Desperta, tu que dormes, porque Deus quer brilhar a luz dele em você, amém? Não tema os homens, tema a Deus. Não procure a aprovação dos homens, mas busque a aprovação de Deus. A alegria do Senhor nossa força, Neemias nos diz isso. Quer ter força para continuar vivendo a vida cristã que você talvez recentemente assumiu? Alegra o coração de Deus. E se até aqui você já tem uma longa caminhada cristã, continua sendo aquele que tem medo e busca a aprovação dos homens, comece a mudar dentro do seu coração. Comece a declarar para a sua alma que você rejeita essa conduta. E levante a tua cabeça e sai dessa posição de negar a fé, de negar Cristo, o autor e consumador da sua fé. E as coisas vão mudar para você. Não estou falando que vai ser fácil, que as coisas ruins vão deixar de existir. Não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não negue a sua fé. Viva a verdade. Viva essa fé. Quem é a fé? Aquele que é o autor e consumador dela na tua vida, Cristo Jesus. Amém? Ou que deseja ser porque você ainda tem negado. Mas é Ele. Amém, amados? Que o Senhor continue falando conosco em nome de Jesus. Que essa palavra rumine dentro de nós. Não é só de você não, de nós. Com verdade que ela é, ela tira todas as inverdades de dentro de nós. Para que o reino de Deus continue, ou venha e continue habitando dentro de nós, para que o mundo saiba quem é o Senhor Jesus. Que o Senhor continue te abençoando. Prega o evangelho comigo. Envie o link dessa mensagem para quem você sabe que precisa ouvir uma palavra do Senhor em sua vida. Essa palavra. Se inscreva lá no meu canal. Clica lá no sininho para você receber a notificação das mensagens que eu posto. Amém? Vamos levar o evangelho até os confins da terra, deste mundo. Levar a verdade aonde que as mentiras estão prevalecendo. O reino das trevas está aí dominando. Porque o evangelho tem poder para dissipar tudo isso e colocar o reino de Deus na vida e nas nações. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus.